The Sims está morto ou não está? Veja o que aconteceu com o jogo popular e por que não haverá um Sims 5. Em 2022, a EA oficialmente fez um teaser sobre o próximo jogo dos Sims, um projeto misterioso chamado Project Renee, amplamente visto como o Sims 5. Jogadores aguardavam o ciclo tradicional, sequência, novos gráficos, recursos e recomeço, mas anos depois, ainda não há data de lançamento. Isso não ocorreu por fracasso do The Sims 4, mas por seu grande sucesso. A EA criou a máquina perfeita de ganhar dinheiro, e desligá-la seria como fechar uma fonte de lucro. Para muitos, The Sims 4 é mais que um jogo, é um estilo de vida caro. Quando um jogo fica tão lucrativo, a sequência deixa de ser empolgante e se torna perigosa. Em 2000, The Sims chegou com uma ideia totalmente diferente. Sem chefes, sem missão final, apenas construir vidas, contar histórias e experimentar. Simples, viciante e inovador, os jogadores criavam pessoas, construíam casas e controlavam vidas. De forma saudável ou caótica, isso sempre os fazia voltar. Hoje, The Sims é uma das franquias de maior sucesso dos games, com mais de 200 milhões de cópias vendidas. Entre 2004 e 2014 foram lançadas várias continuações, incluindo The Sims 4, o maior sucesso até agora, jogado por mais de 85 milhões de pessoas. Embora o jogo seja tecnicamente gratuito para jogar, ele também está repleto de oportunidades para personalizar seus Sims e o seu mundo, a maioria das quais exige uma taxa adicional e torna o jogo extremamente lucrativo. Para a Maxis e sua controladora Electronic Arts, ou EA, tanto sucesso tornou outra sequência inevitável, como costuma ocorrer nos videogames. Mesmo nos primeiros teasers, o foco era nas ferramentas, principalmente de construção, e não em nova história ou geração de Sims. Os jogadores viram móveis sendo desmontados e remontados peça por peça. Depois, surgiu outra novidade, o modo multijogador. Os teasers do Project Renee indicavam possível colaboração entre jogadores no modo construção, uma grande mudança para a franquia que sempre foi para um jogador. Quando The Sims 4 foi lançado, custava cerca de $40, dependendo de onde você comprava. Mas em 2022 o jogo se tornou gratuito, então qualquer um podia simplesmente entrar e começar a construir suas próprias comunidades virtuais. É aí que a máquina de DLC entra em ação, e nenhum jogo a explorou tanto. Como The Sims nos últimos 10 anos, The Sims 4 lançou 20 pacotes de expansão, todos desenvolvidos pela equipe criativa original. O primeiro pacote deles, Ao Trabalho, saiu um ano após o lançamento do jogo, e trouxe novos empregos para o Sim, detetive, médico e cientista. Também criou um novo distrito comercial, onde seu Sim podia ter uma loja. A possibilidade de enviar o Sim ao trabalho fez muito sucesso e só cresceu depois disso. Futuros pacotes de expansão trouxeram mais opções sociais, lugares novos para morar e, o principal, animais de estimação para seus Sims. Mais tarde, pacotes de expansão introduziriam elementos mais sombrios, como funerais e cemitérios para os Sims, e até mesmo elementos sobrenaturais. Com o tempo, os pacotes de expansão tornaram-se essenciais na experiência, acompanhando o crescimento do mundo dos Sims e trazendo grande lucro para a EA. Os pacotes de expansão custavam de $20 a $40. E esse é o truque. No começo, o conteúdo extra parece opcional, depois passa a aparecer normal e, de repente, o jogo base começa a aparecer uma demonstração. E não era a única forma de turbinar seu jogo. Além dos pacotes de expansão, The Sims 4 trouxe os pacotes de jogo. Os DLCs menores introduziam elementos específicos de jogo e eram vendidos por $14 cada. Esses pacotes trazem enredos incomuns. Alguns já incluíram vampiros, lobisomens e até crossover com Star Wars. No entanto, não são apenas as vendas que tornam essa uma opção muito lucrativa para a empresa. Eles custam muito menos para a empresa desenvolver do que um jogo novo, já que estão construindo em cima de uma estrutura já existente. Desenvolver um pacote de expansão pode custar até $10 milhões, enquanto um pacote de jogo custa cerca de $3 milhões à empresa. Isso se compara ao orçamento médio de um jogo AAA, que pode facilmente passar de milhões de dólares. Mas The Sims 4 não tem só pacotes de expansão e de jogo, mas também coleções de objetos e kits. Pequenos pacotes de DLC feitos para te fazer gastar só alguns trocados várias e várias vezes. E quando você soma tudo isso, você tem uma das coleções completas mais caras da história dos games. Inclua as 20 expansões, o jogo base, coleções de objetos, kits e The Sims 4. A experiência vira um hobby de $1.000 a $1.500 para um único jogo.
E isso sem contar imposto sobre vendas, pacotes incompletos, compras repetidas em plataformas diferentes ou DLCs recentes. Assim que sai, você acaba gastando porque não quer que o estilo de vida dos seus Sims pareça ultrapassado. Mas isso ajuda muito quando você já tem um público cativo. Mais de 200 milhões de cópias depois, é uma das maiores franquias dos games, e The Sims 4 continua sendo a máquina de fazer dinheiro. Pacotes de expansão e de jogo seguem sendo lançados, sendo o mais recente, Aventura Aguarda, de outubro de 2025. Está claro que The Sims 4 não só sobrevive, mas prospera, o que pode ser ruim para o futuro da franquia. Normalmente, uma sequência seria o próximo passo. Para a EA, The Sims 5 não é só uma escolha criativa, mas um reinício do seu principal modelo de negócios, e a empresa está agindo assim. Os 3 primeiros jogos do The Sims nunca levaram mais de 5 anos para lançar o próximo título. O The Sims 4, porém, já está aí há mais de uma década e ainda não parece velho. As expansões são tão frequentes que quase todo ano há conteúdo novo. É um jogo aberto, nunca realmente finalizado pelos jogadores. Com novos conteúdos sendo lançados, eles sempre voltam e o dinheiro segue entrando. Mesmo gratuito há um tempo, The Sims 4 está mais lucrativo do que nunca. Nos lançamentos de jogos Tamunta'a antes dos DLCs, as pessoas pagavam $60 pelo jogo, e esse era todo o dinheiro que a empresa recebia. Com um suprimento infinito de pacotes de expansão, porém, a empresa faz com que as pessoas paguem de novo e de novo. Jogadores de The Sims não percebem que gastam $1000, pois não é tudo de uma vez. Eles gastam $40 aqui, $20 ali, 10 ali, 5 ali. Durante anos, é a emboscada financeira mais lenta dos games. Uma assinatura de $1 por mês soma $180 por ano e, em 10 anos, $1.800, fãs de The Sims podem gastar o mesmo sem perceber. Mas, diferente da assinatura, o conteúdo extra de The Sims tem impacto psicológico. Depois de comprar 10 expansões, você não quer recomeçar um novo jogo do Sims sem elas. Você não quer perder o sistema de clima, não quer perder seus pets, não quer perder as carreiras, os bairros, os móveis, os mundos, as opções de construção, então você permanece. E a IA continua arrecadando. Mesmo com muitos conteúdos para seu jogo favorito, fãs de Sims se animaram com o anúncio de um novo projeto. Afinal, o The Sims 4 tinha sido um avanço tão grande para o jogo que eles mal podiam esperar para descobrir o que viria a seguir. E então, eles esperaram e esperaram ainda mais. Depois da revelação, foi como se a EA tivesse apertado o botão de mudo, e desde então ficou tudo em silêncio, e isso já diz tudo sobre o que a EA quer para o futuro. Será que o The Sims 5 vem aí? Neste momento, o futuro é incerto. The Sims 4 virou uma grande máquina de dinheiro que nunca teve um fim real. A empresa reluta em aposentar sua galinha dos ovos de ouro, mas o problema persiste. O The Sims 4 já está há mais de uma década no mercado, o que equivale a um século no tempo dos games. Não só os gráficos e o hardware evoluíram, a forma de jogar também mudou e isso não deve retroceder tão cedo. Mas o The Sims não pode segurar a maré para sempre. E se o The Sims for para o online, corre o risco de trazer toda a internet junto, incluindo quedas, banimentos e toxicidade. Mas aqui está o maior problema para a EA. Não estamos mais em 2004. Naquela época, The Sims não era só o rei dos simuladores de vida, era basicamente o único reino. Se você queria criar pessoas, construir casas, administrar vidas e criar o caos, comprava The Sims. Agora, esse monopólio está acabando. A indústria dos games entendeu o que os fãs de The Sims desejam: personalização, jogabilidade aconchegante, histórias de relacionamento, construir e decorar, e um mundo que reage a você e, de repente, vida. A concorrência dos simuladores vai além de um jogo, é um gênero inteiro. Existem jogos disputando pelos lados aconchegante, fazenda, namoro, mundo aberto e roleplay. Quem nunca teria tocado em The Sims em 2014 pode encontrar uma alternativa em 2024. E agora, pela primeira vez, The Sims não está competindo com o próximo The Sims, está competindo com uma série inteira de rivais. Jogos como Inzoi atraem fãs de The Sims que buscam gráficos realistas, criação moderna de personagens e um simulador de vida de próxima geração que parece mais um filme do que um desenho. Títulos como Paralives estão mirando nos construtores, nos jogadores que querem uma criação de casas profunda, vida aconchegante e máxima criatividade sem precisar de $1.500 em DLC. Life by You oferece controle total ao jogador, mods, liberdade e simulação de mundo completa, exatamente o que fãs de The Sims pedem há anos.
E jogos como Stardew Valley e Animal Crossing provaram algo ainda pior para a EA. Milhões de pessoas não precisam especificamente de The Sims, elas só querem um jogo de vida aconchegante no qual possam investir centenas de horas, o que significa que os jogadores de The Sims finalmente têm opções. Quando os jogadores têm opções, o monopólio acaba. Para a EA, é ainda pior, já que muitos rivais já atendem à economia moderna dos games. Desde o início, lançam em acesso antecipado, atualizam sempre, integram feedback da comunidade e monetizam cosméticos, expansões e ferramentas de criação. The Sims 4 não concorre com The Sims 3, mas sim com qualquer jogo de simulação de vida que atrai parte do seu público. Se um jogador só liga para decoração, romance ou fazenda, pode ir embora. Esse é um problema novo que The Sims nunca teve. Quando The Sims foi lançado, dominava o gênero. Hoje, o gênero amadureceu e há opções de simulação de vida em vários lugares. Muitas preocupações cercam o futuro de The Sims, mas há um grande fator X. Após o anúncio de 2022, as informações sobre The Sims 5 ficaram cada vez mais raras. Mas em 2025, uma represa finalmente se rompeu, e não era o que ninguém esperava. Em vez disso, eles anunciaram que o projeto René não seria uma nova iteração de The Sims, mas sim um novo spin-off voltado para um público multiplayer online. Ele seria criado junto com o The Sims 4, mas sem substituí-lo. A empresa confirmou que o The Sims 4 seguirá recebendo novos pacotes de expansão. A franquia está indo além de um jogo, avançando para uma rede maior de experiências conectadas de The Sims e diferentes formas de jogar. Mas uma palavra preocupou muito as pessoas. Atualmente, o projeto Rene deve ser online e gratuito, com extras possivelmente atrás de microtransações. Ele está em testes e desenvolvimento há pelo menos 3 anos. Mas além disso, a EA ainda está mantendo as coisas em segredo. E, para ser sincero, isso nem é um território novo para The Sims. Eles já tentaram essa abordagem online antes com o Hub dos Sims, um espaço para jogos antigos em que jogadores compartilhavam famílias e criações. Não era parte do jogo principal, mas foi o primeiro sinal de que The Sims pensava além de um sandbox solo. Porém, um elemento está se espalhando por todos os lados. No final de 2024, a Electronic Arts anunciou que adicionaria os primeiros recursos de IA ao hub dos Sims. Isso permitiria aos fãs personalizar e converter objetos, escanear designs para o servidor e personalizar rostos dos Sims com suas fotos, tudo com IA generativa. Isso gerou polêmica entre os fãs. Os programas ainda têm falhas, mas melhoram a cada atualização. E eles estão enfrentando muitas acusações de pegar conteúdo de artistas sem pagar, além de serem prejudiciais ao meio ambiente. Mas o avanço da IA não parece estar parando, e os Sims estão entrando nessa também. Não está claro como será o futuro dos Sims, mas o que está claro é que não vai ser como um The Sims 5 Premium com um lançamento tradicional. Jogos Blá continuam sendo lançados, com orçamentos cada vez maiores. O risco de novos lançamentos cresce constantemente, e os jogos demoram mais entre um lançamento e outro. Algumas franquias, como Kingdom Hearts, demoraram mais de 10 anos entre lançamentos e preencheram a espera com jogos suplementares em outras plataformas. The Sims 5 pode não fazer sentido para a EA agora. Há sempre o risco de um novo jogo não agradar os fãs e afastar o público, mas isso não ocorre com um jogo já consolidado. Os gráficos e a jogabilidade de The Sims 4 ainda agradam aos fãs, sem gerar reclamações. A constante adição de novos conteúdos por meio de pacotes de expansão permite que o jogo se mantenha atualizado e garanta um fluxo constante de dinheiro entrando. Sem gastar tanto no desenvolvimento de um novo jogo, as pessoas não precisariam recomeçar. O futuro de The Sims deve ser bem diferente. Seja lá o que for o projeto René, é provável que ele leve o mundo de The Sims para uma direção completamente nova. Acabou aquele pequeno pedaço de paraíso particular que você criava para si mesmo. Em vez disso, você vai se deparar com um jogo multiplayer massivo que traz toda a internet para dentro do jogo. Para quem quer fazer amigos de verdade facilmente em The Sims, isso pode ser um sonho realizado. É provável que traga desvantagens, como mais recursos pagos. Não vai agradar a todos, talvez esse seja o objetivo. The Sims é uma das maiores franquias dos videogames e não deve parar tão cedo. Por isso, talvez tenha se tornado grande demais para apenas um jogo chamado The Sims 5. Levaria anos para outro jogo alcançar o escopo de The Sims 4. Qualquer caminho que ele escolha, adotando ou não multiplayer e IA, não agradará a todos. Assim, a franquia prefere diversificar em vez de apostar tudo em uma só opção e observar a reação dos fãs.
Porque em 2026 e depois, The Sims não quer te vender uma sequência, mas sim continuar presente na sua vida. E essa não é a única área em que a IA pode causar problemas. Confira o verdadeiro motivo pelo qual os preços da RAM estão disparando e piorando, ou assista a este vídeo em vez disso.